cheio. Estamos online, doutor Júlio. Estava desativando aqui. Uma boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a esse nosso evento, Atuação em Fraudes Bancárias, promovido pela nossa Comissão Especial de Direito Bancário, que eu, Júlio Carlos Blois Vaz, sou o presidente atualmente. Estou o presidente da comissão, melhor dizendo. Esse evento, ele ocorre dentro do mês do advogado. É mais um evento alusivo às comemorações do mês do advogado, que a nossa Comissão Especial de Direito Bancário já participou de um evento lá na cidade da Advocacia, né, esse grande evento que foi patrocinado pela OAB, que ainda estamos todos, né, inebriados e orgulhosos desse grande evento. E eu quero, então, aqui, inicialmente, saudar o nosso presidente, doutor Leonardo Lamacchia, e a nossa secretária-geral adjunta, a doutora Karina Contiero, pelo excelente trabalho que estão fazendo frente à nossa OAB. É um orgulho para nós, todos os advogados e advogadas do Rio Grande do Sul, essa gestão que está à frente da nossa OAB, com uma atuação magnífica e que se consubstanciou agora nesse evento da Cidade do Advogado, dentre tantos outros eventos que vêm sendo feitos. Muito bem. Então, esse evento nosso de hoje, Atuação em Fraudes Bancárias, é um evento que a gente pode dizer assim que é um evento da hora, né? É um evento, o assunto é muito palpitante, é um assunto do momento, né? Evidentemente que fraudes bancárias não é nada novo, porque desde que surgiram os primeiros bancos, surgiram também as primeiras fraudes, né? O mundo é assim, como diz aquele ditado espanhol, né? Feita la lei, feita la trampa. Né? Uma vez que existe lei, uma vez que existe ordenamento jurídico, uma vez que existe sistema financeiro, sempre existirão fraudes, existirão pessoas tentando fraudar, tentando aplicar golpes. Isso sempre foi assim. Mas nos dias de hoje, essa questão, ela, de uma certa forma, ganhou uma dimensão nova, podemos dizer assim, em razão da tecnologia, né? Do uso dos aplicativos, do celular, enfim. A tecnologia potencializou, a gente pode dizer assim, as fraudes bancárias, as fraudes contra o sistema financeiro. Nós temos aí uma infinidade muito grande de fraudes hoje, né? É a fraude do motoboy, é a fraude do cartão de crédito, é a fraude do boleto falso, enfim, são várias que as colegas e o colega Alisson irão detalhar mais a miúde. Nós iniciaremos, então, a doutora Renata fará uma primeira fala, depois a doutora Ana Emília, e, finalmente, o doutor Alisson fará o fecho do nosso evento, dando um enfoque mais no aspecto penal, que é um advogado que tem uma experiência bastante grande nessa área, né? E essas fraudes, evidentemente, elas sempre consubstanciam uma conduta criminosa, né? Obviamente, né? Isso aí sempre vai configurar um estelionato, uma falsidade ideológica, formação de quadrilha, porque muitas vezes essas pessoas não agem só, né? Agem em dois, três, enfim, são verdadeiras quadrilhas que agem prejudicando os consumidores, prejudicando também as instituições financeiras. Sempre com uma repercussão, evidentemente, na área penal, acaba desembocando aí na autoridade policial, né? Nós temos hoje, inclusive, delegacias especializadas, né, nos crimes cibernéticos, e as fraudes bancárias estão dentro desse contexto, e também acaba envolvendo o Ministério Público e depois, obviamente, o juízo criminal.
mas os colegas tratarão, então, detalhadamente desses aspectos, e nós vamos, então, os palestrantes dessa noite estão aqui nos dando esse prazer aqui, nos dando esse orgulho para todos nós. Eu vou apresentá-los, então, agora, já na sequência, porque depois as palestras serão também na sequência. Então, inicialmente, a doutora Renata de Alcântara e Silva Terra, que é advogada pós-graduada em Direito Civil e Empresarial e em Direito do Consumidor, especialista em Direito Bancário, e é integrante da nossa comissão. Ela vai falar sobre os cuidados para evitar as fraudes bancárias e atuação contra bancos. Na sequência, nós teremos a doutora Ana Emília Locke, que também é uma advogada pós-graduada em Direito Bancário, com especialização em bancos, pós-graduada em Direito do Consumidor. Também é integrante da nossa Comissão Especial de Direito Bancário. Vai falar sobre os mecanismos de segurança contra fraudes bancárias e atuação a favor dos bancos. E, finalmente, para encerrar, para dar o fecho, o doutor Alisson Capelari, que é advogado, militante de instituição financeira também, é mestre e doutor em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul. Então, um bom evento para todos nós, e eu passo já, então, de imediato, agora a palavra para a doutora Renata, para que ela, então, faça uso da palavra no tempo que lhe será destinado. Doutora Renata, é uma satisfação e uma boa palestra. Obrigada, doutor Júlio. Boa noite a todos. Primeiro, agradecemos a presença de todos vocês nessa quinta-feira. Para quem é aqui de Porto Alegre, principalmente, está fazendo muito frio, um tempo chuvoso. E nós estamos aqui, todo mundo, então, dispostos a falar de um tema super atual, muito importante. Enquanto o doutor Júlio estava falando, eu fiz tive um pensamento assim de nós estamos aqui em 3 palestrantes, 2-1 para o pessoal que atua para a instituição financeira, porque aqui sou a única que vou falar a favor do consumidor bancário, e justamente porque a gente está dentro do mês do advogado, eu preparei uma apresentação que eu já vou até começar a compartilhar aqui, para a gente tratar de como atuar nesses casos, então, a favor do consumidor bancário, quando as pessoas nos procuram com algum caso de fraude. Deixa eu colocar em tela cheia. Acredito que esteja aparecendo ok para todo mundo. Qualquer coisa, é só... Doutor Júlio, qualquer coisa, se tiver com algum erro, me sinaliza aqui que eu compartilho de novo. Então, assim, com esse intuito de ajudar os colegas a trabalharem mais nesses casos de golpe, essa minha apresentação tem um passo a passo do que fazer e como agir quando esses casos vierem para os nossos escritórios. Separei aqui um apanhado de notícias do Google mesmo, dei um Google rapidinho ali na parte de notícias para ver o que tem de fraudes bancárias, e a gente todos os dias ouve falar de algum golpe novo, alguma situação nova. Os principais casos agora envolvem o Pix, porque é o nosso queridinho aqui no Brasil, desde que o Pix surgiu, o número de transações por essa plataforma tem sido cada vez maior. Então, a gente tem, assim, muitas preocupações da FEBRABAN, polícia envolvida, o doutor Alisson vai falar posteriormente sobre essas questões criminais, então, assim, é um assunto bem complicado. Aqui fala na Conjur, escalada de fraudes no sistema bancário preocupa o tribunal, e o tribunal citado aqui é o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que tem um número muito grande desse tipo de demanda. E uma coisa que eu achei interessante, trouxe para vocês também, já estão surgindo startups que vão trabalhar para prevenir fraudes bancárias. Então, além de os criminosos estarem movimentando todo um sistema, isso também faz com que, a partir dessa necessidade de prevenção, negócios vão surgindo para que a gente consiga, daqui a pouco, frear um pouco essa situação. Essa startup aqui se chama Minds Digital, e eles fazem um controle de biometria de voz para evitar fraudes e também monitoram desvio de comportamento nos meios eletrônicos. Então, até um novo tipo de negócio surgiu para a gente tentar combater essa escalada das fraudes que nós estamos vivendo hoje. E como o doutor Júlio falou no início aqui, as fraudes, elas são muito antigas, Então, desde que a gente tem
desde que teve o primeiro banco, tinha alguém pensando em fazer alguma fraude. Eu separei aqui para vocês 14 tipos, que são os considerados mais comuns, e eu tenho certeza que, enquanto eu estiver falando aqui no 10º golpe, vai ter um criminoso pensando no 15º já para aplicar na gente. Então, assim, sempre tem pessoas pensando em como usar o sistema de uma forma totalmente criminosa e equivocada. Não vou entrar especificamente em cada um, porque é muita coisa, mas a gente tem aqui o mais comum deles é a clonagem do WhatsApp. Então, as pessoas têm o seu celular clonado e o WhatsApp clonado, e os amigos e familiares, os contatos, né, no geral, começam a receber pedido de Pix, que é o mais fácil agora de fazer, mas antes do Pix tinha transferência, enfim, tinha outros meios. Links falsos a todo momento, tanto por e-mail quanto por SMS. Links que às vezes até podem parecer coisa séria. Eu recebo um monte de SMS todos os dias. Teve um que eu recebi, que era uma cobrança do Mercado Pago, que eu nem tenho nada no Mercado Pago, não tenho cadastro lá, e aí vinha um link de um Kitei com K, que depois eu fui pesquisar, não tinha nada a ver. Então, assim, se a pessoa está desavisada ou acha que aquilo pode ser uma coisa séria e não para um pouco para analisar a situação, já clica no link e daí para frente é só desgraça. Cupom de desconto falso tem muito no Instagram, então a gente vê perfis de restaurantes sendo montados de uma forma falsa, com algum detalhe de letra, normalmente um underline ali, que é de um outro perfil, oferecendo cupom. Então a pessoa manda um WhatsApp, aí o criminoso chama a pessoa, manda um link, aí a gente já entra na questão do link falso de novo. Falsa central de atendimento, que normalmente vem no combo do motoboy também, de recolher cartão. Então, são associações criminosas que trabalham, nesse caso do golpe do motoboy, principalmente com pessoas idosas, que são hipervulneráveis, né, e que normalmente não tem... vocês podem pensar, uma pessoa muito... pois é, na faixa dos 70 anos, que normalmente são os visados nesse tipo de golpe, são pessoas que elas não estão acostumadas, na sua grande maioria, com a tecnologia, com toda essa transição tecnológica que a gente tem visto hoje. Então, elas são presas fáceis, digamos assim, e nem sempre tem alguém do lado para dar um suporte, para dar uma informação, e esse golpe acaba acontecendo. Falsa venda, ou um produto que a pessoa acabe comprando e ela até receba o produto, mas que não tem nada a ver com aquilo que ela comprou, ou realmente uma venda que não vai acontecer, simplesmente a pessoa manda o Pix e não recebe produto nenhum. Isso é muito comum, depois a gente vai ver alguns casos nesse sentido. A falsa compra é o contrário, ou seja, então, um falso comprador emite um comprovante de Pix falso e o vendedor não confere na hora. Falso boleto é um golpe muito antigo, já muito comum, mas ele continua acontecendo. O golpe da troca de cartão. O mais comum agora é o do acesso remoto. Esse golpe é um dos últimos que tem acontecido por aí, então, que o golpista entra em contato, a pessoa acaba baixando ou no celular ou no computador um aplicativo de acesso remoto. Duplicação de chip, antecipação de IOF em contrato de empréstimo, e isso também acontece com a portabilidade, ou seja, a pessoa está fazendo uma transação bancária, os golpistas descobrem e aí entram em contato e dizem que para aquela operação acontecer precisa adiantar algum valor. Isso também é bem comum e é antigo, não é só agora no Pix que acontece. Eu vou pedindo desculpas para vocês que eu estou me recuperando de uma pneumonia, então o negócio está meio travado, então vou ter que tomar uma água no meio da apresentação. E o bug do Pix... Doutor Júlio, só um minutinho. Tranquilo, Renata, sem problemas. Eu sei que a Renata está se recuperando aí de uma pneumonia que ela teve. Ela está tomando uma medicação, mas isso aí acontece, é tranquilo. Vocês vejam assim a quantidade, né, de golpes, né, um elenco ali de quase 15 golpes aplicados contra as pessoas, né,
como a Renata estava dizendo, principalmente contra os idosos, né? Contra as pessoas que são mais fragilizadas e, às vezes, elas acabam caindo nesses golpes, né? Porque tem uma certa... são mais crédulas, né? Em relação às coisas que acontecem, nem todos, né? Eu me lembro que a minha mãe, né, antes de falecer, ela faleceu com 91 anos, mas ninguém aplicava golpe nela, né? Os caras ligavam lá na casa dela e com essas conversas de, ó, a gente está fazendo emitindo um cartão para a senhora e tal, mas ela não entrava, ela dava um desdobre, conversava os caras e não tinha conversa, não entrava, não caía nesses golpes. Então, nem todos os idosos também entram nessa, né? Mas os golpistas, eles realmente são, os caras são, eles são complicados, né? Então, vejam vocês aí, ó, a quantidade de golpes, né? Esse da troca de cartão, isso aí acontecia muito nas salas de autoatendimento dos bancos, né? Isso aí acontecia muito, trocava o cartão pelo outro. Eu posso dizer para vocês, assim, com a minha experiência, que eu participei, inclusive, de audiências, de ações contra o Banco do Brasil, que eu era advogado, de pessoas que se voltaram daí contra o banco, porque nas salas de autoatendimento, às vezes os caras conseguiam fazer esse golpe, né? Trocavam um cartão pelo outro, descobriam a senha e sacavam todo o dinheiro das pessoas. Então, isso aí são coisas realmente que são do dia a dia aí que acontece. Eu acho que a doutora Renata já tá de volta, Renata? Morri, mas assustei. Ah, que ótimo. Então, foi rápido. A explicação foi rápida, foi tranquila. Então, obrigada, doutor Júlio. Volto a palavra para ti aí, para tu poder conduzir, tá bom? Qualquer coisa, estamos aqui. Tá. Valeu. Como eu estava falando, estou me recuperando de uma pneumonia e de vez em quando ainda dá uns estresses. Mas vamos lá. Então, a gente tem uma infinidade de golpes aqui que estão sendo aplicados. Deixa eu passar isso aqui. E aí, aqui, a gente começa a ter um pensamento mais crítico a respeito do que vem acontecendo, tá? Se vocês entrarem no site do Banco Central, na parte de perguntas frequentes em relação ao Pix, vocês vão ver esse item 4 aqui, que diz o seguinte: se o chip for clonado ou celular roubado, outra pessoa poderá fazer o Pix a partir da minha conta ou desviar transferências que viriam para minha conta. E está escrito lá que não, que para fazer uma transferência, a pessoa tem que entrar no aplicativo do banco, por meio de senhas, tokens, enfim, que confirmem que essa pessoa é a titular. E a gente sabe que não é isso que acontece. Tanto que a gente tem uma outra notícia aqui, que as pessoas estão comprando um segundo celular para... Perdão. Estão comprando um celular para deixar em casa com as operações bancárias. Aos poucos nós vamos. E aqui a gente tem uma notícia recente que o presidente do Banco Central estava pressionando as instituições financeiras por essas questões de golpes envolvendo o Pix, porque as instituições financeiras, na verdade, no entendimento do presidente, e no meu entendimento também, assim como de todos os advogados que trabalham com o consumidor bancário, é que os bancos são os únicos capazes de montar mecanismos de defesa para esse tipo de golpe, né? Tanto pelo seu porte econômico, tecnológico, são as instituições financeiras que podem proteger o correntista desse tipo de ocorrido. E assim, quando a gente fala do Pix, é um sistema extremamente seguro, a gente não tem fraude do Pix, no Pix. Todos aqueles golpes que eu comentei com vocês e que o Dr. Júlio estava falando também, são muito antigos, né? São as pessoas que pensam de maneira criminosa e que acabam usando os novos sistemas para fazer golpes e fraudes no geral. Então, isso é muito antigo, não é de agora, só o Pix, que é uma novidade para nós, e está sendo usado como instrumento para esses golpes. Toda vez que vocês se depararem com fraudes bancárias no escritório de vocês,
envolvendo o Pix, principalmente, vocês vão precisar se agarrar nessas 4 resoluções aqui. Depois, para quem quiser, eu posso passar o material, porque essas resoluções vão dar base para o trabalho de vocês, para a atuação judicial de vocês, para defender o interesse dos clientes que caíram em algum tipo de golpe envolvendo o Pix. Sendo que essa resolução, a última, que é a número 4, que eu coloquei para vocês, ela é bem antiga, já porque ela fala dos cuidados que o banco tem que ter para abrir uma conta corrente, né? E as resoluções ali do número 1 ao 3 já são específicas do Pix, então elas são bem atuais. E aí, o que eu queria falar para vocês aqui também, que eu acho importante, tá? A gente tem hoje a abertura de conta por aplicativo bancário, né? De uma forma muito fácil, através de envio de documentos, através de envio de documentos e fotos, né, de foto da gente, foto do documento, e que as contas são abertas em pouquíssimos minutos. Então, a gente sabe que, na verdade, todo esse cuidado que essa resolução trouxe lá nos anos 1993, com uma atualização de 2000, ela normalmente é deixada de lado, na verdade. E até eu queria contar para vocês que teve um tempo atrás que eu fui abrir uma conta corrente num banco digital, e aí eu fui mandar a foto do documento, mandei uma foto da minha carteirinha da OAB, e eu tentando tirar a foto da carteira pelo aplicativo do banco, a foto ela saía espelhada, ou seja, todos os dados estavam ao contrário. E eu tentei de vários jeitos, instalei o aplicativo de novo e tentava tirar foto, e o documento sempre saía ao contrário. Até que eu me irritei e eu disse assim, bom, vai assim mesmo. Aí, se vocês já abriram conta assim, vocês já viram que vai perguntar, a foto ficou boa? Aí eu já estava por aqui de tentar abrir aquela conta, e disse, a foto ficou boa assim, e mandei. E a conta foi aberta. Se minimamente aquele documento fosse analisado, a pessoa veria que aquilo não dava para ler, né? Estava ao contrário, e mesmo assim a conta foi aberta. Então, a gente sabe que hoje em dia, com toda essa facilidade, o cuidado nessa análise está sendo deixado um pouquinho de lado, e isso faz com que muitas pessoas abram conta nos bancos para usar para fraude. E isso é um problema muito grave que a gente está enfrentando. Outra coisa que vocês têm que ter em mente é que o Pix trouxe uma série de mecanismos, e tem toda uma ideia por trás disso, de mitigação de risco de fraude, né? Então, o Pix ele é um sistema muito seguro. A gente não tem, como eu falei, fraude no Pix, e sim usando esse sistema. Deixa eu voltar aqui. Vocês podem ver que uma das possibilidades que a gente tem no Pix é a possibilidade de bloqueio daquele valor que foi para a conta do golpista. Mecanismos que fazem a devolução daquele valor que foi para a conta do golpista ser retornado para o consumidor bancário de uma forma bem mais rápida. Todas as operações envolvendo as chaves Pix são rastreáveis, né? E tem essa série de lista aqui de possibilidades de mitigação de riscos que outros sistemas, outras formas de transferência de dinheiro não tinham. Então, o Pix ele é um sistema muito seguro. O problema continuam sendo as pessoas. Vou tomar uma aguinha aqui. E um outro caso que eu queria contar para vocês de como, na verdade, esses mecanismos eles funcionam se as instituições se conversarem e levarem isso aqui a sério, é que eu tive um caso de um amigo meu que, no fim, a gente acabou não ajuizando, porque a gente precisa ter, como advogado, um olhar crítico a respeito de tudo aquilo que foi feito. E, nesse caso, o tempo tinha passado muito tempo, ele não tinha tomado nenhuma providência, mas a situação era a seguinte, ele queria comprar um iPhone, né, recebeu uma oferta no Instagram e ia mandar o valor para a pessoa, né, para golpista. E aí ele foi fazer isso através do Pix, do aplicativo dele do Banrisul. E o Banrisul negou aquela operação, mandou um aviso SMS, dizendo que aquele CPF que ia receber o valor estava bloqueado por suspeita de fraude, então o Banrisul, né, que é o nosso banco aqui do estado do Rio Grande do Sul, não ia fazer aquela operação e não fez. Só que, às vezes, a pessoa está tão obstinada a fazer a transação que ela não está nem aí. Né? E aí, no caso desse meu amigo, ele
Ele abstraiu todas as informações que eles tinham a respeito de golpe e deve ter pensado assim, não, eu vou comprar esse celular porque está muito barbado, vai ser agora. Usou um outro banco, aí no caso foi o Neon, e o Banco Neon não acusou nada dessa suspeita de fraude no CPF, o valor acabou indo para a mão da golpista, que obviamente não mandou o celular, o tal do iPhone, para ele, e aí ele amargou um prejuízo. Só que ele não tinha tomado nenhum cuidado, deixou passar bastante tempo, e aí não ia ter como correr atrás disso. E aí eu vou dizer, vou passar agora para vocês por que nesse caso a gente não fez nada por esse lapso todo temporal que teve. E uma outra coisa que vocês também têm que ter em mente quando vocês pegarem algum caso que envolva fraude bancária pelo sistema Pix, né, pelo Pix, são esses dois mecanismos, o bloqueio cautelar e o mecanismo especial de devolução, que foram criados depois de um tempo, quando o Banco Central viu que estava tendo muito problema com o Pix nessas questões de golpe. Então, foi pensado todo esse sistema da pessoa conseguir entrar em contato com o banco e o próprio banco entrar em contato com o banco recebedor do Pix para fazer esse bloqueio na conta lá do golpista e depois ter um prazo de análise com a restituição, né, se essa análise for procedente. Então, isso vocês também sugiro que leiam com bastante atenção aquelas resoluções, porque vai estar esses dois mecanismos que são fundamentais. E eles só surgiram depois que muitos casos de fraude aconteceram envolvendo essa transferência via Pix. E aí, aqui agora, né, quem me conhece sabe que eu gosto de fazer tudo com muita leveza e com muita brincadeira. Assim, quando a gente trabalha para o consumidor bancário, a gente tem que ver as coisas como elas de fato estão ocorrendo. E aqui, por mais que eu tenha colocado esse meme aqui, dizendo que a gente coloca uns óculos e consegue enxergar a responsabilidade objetiva, é porque a gente tem que olhar para a operação exatamente como ela aconteceu. Depois, quando a gente for falar de fortuito interno e externo, normalmente a gente pode, se a gente parar só para olhar o fato de que, em alguns casos, a pessoa de livre e espontânea vontade, como foi no caso desse meu amigo, fez a transferência via Pix do valor, que, na verdade, ela que é responsável por tudo aquilo que está acontecendo, porque não tomou os cuidados, enfim. Quanto mais a gente tiver informação, menos as pessoas vão cair em golpes. Mas o fato é que a gente não pode simplesmente olhar só para a pessoa que mandou o Pix, né? Isso é o início do problema, mas não é o problema inteiro. Então, a gente tem que olhar bem tudo o que acontece. E aí, eu trouxe aqui um passo a passo para quem atua contra bancos de como fazer, tá? Então, a primeira coisa, veio alguém no nosso escritório com um caso de fraude, o que a gente vai fazer se ela se deu conta naquele momento que ela caiu no golpe? A primeira coisa é dizer para ela informar o banco dela, né, onde ela tem conta, porque o próprio banco tem como se corresponder com o banco do golpista para usar aquele mecanismo do bloqueio cautelar e também fazer o boletim de ocorrência. E, normalmente, quando a gente liga para uma central de atendimento, quando é caso de fraude, eles já mandam um contato, normalmente por e-mail, para que esse boletim possa ser enviado também, tá? Então, assim, o ideal é que, na verdade, ao mesmo tempo que a gente esteja lá em contato com o banco, esperando no Disque 1, Disque 2, Disque 3, Disque 1000 e as coisas demoram, que a gente vá providenciando o boletim de ocorrência também. E aqui, por que eu coloquei, tá aí, a reclamação para o Banco Central? A reclamação para o Banco Central vai ser muito útil até para a gente informar e ajudar o Banco Central a fiscalizar se a instituição financeira está cumprindo com o que ela tem que fazer mesmo ou não. Mas, assim, a reclamação para o Banco Central vai ser uma coisa que vocês provavelmente vão se preocupar depois, quando vier alguma negativa do banco de contestação de valores ou se demorar muito para eles darem algum retorno a respeito da análise da operação fraudulenta e tal. Não é uma coisa que eu digo que as pessoas precisam se preocupar no momento de fazer ali o BO ou informar pela central de atendimento. Isso pode ser deixado para depois, conforme for a atuação da instituição financeira em relação ao caso. E a segunda coisa que vocês têm que fazer é depois que a pessoa já caiu no golpe, já providenciou o boletim de ocorrência, enfim, se ela vier tempos depois,
que é normalmente o que acontece, porque a pessoa vai procurar o advogado depois que recebeu uma negativa do banco de restituição de valores, ou porque o bloqueio não aconteceu, ou porque se foi um caso de uso de cartão de crédito em alguma fraude, os valores contestados não foram aceitos, enfim, essa pessoa vai vir para vocês vão ter que analisar todos os documentos envolvidos, os protocolos, os e-mails mandados, a linha de tempo que eu coloco aqui são as datas mesmo, né? Então, assim, a data do ocorrido, a data que ela ligou mesmo para a instituição financeira, se foi logo na sequência, se ela deixou passar alguns dias, né? Porque esse tipo de providência tem que ser o mais imediato possível. E agora a questão da adequação é analisar o que é fortuito interno, o que é fortuito externo, para vocês fazerem uma ação judicial, se for o caso, assertiva. E aí, o que eu trago aqui como fortuito interno, tá? Que é a preocupação do advogado do consumidor bancário. Vocês vão ter que provar que aquilo que aconteceu, independente se a pessoa mandou o Pix de livre e espontânea vontade por algum erro de entendimento, se aquilo que aconteceu foi um fortuito interno. Então, a gente tem aqui a questão da... Se a pessoa mandou um Pix para o golpista, aquela pessoa que recebeu o Pix está usando aquela conta corrente que ela abriu no banco para recebimento de produto de fraude. E, a princípio, com base naquela resolução lá que fala das aberturas de conta, o banco não poderia ter aberto aquela conta para um estelionatário utilizar, né? Ou aquela pessoa abriu uma conta com documento falso, ou tem alguém aí alugando a conta, ou o próprio Pix, que é bem comum, alguma coisa está errada, essa conta não poderia estar ativa naquele banco. Então, vocês têm que ver isso aí, e analisando com calma, vocês vão ver que se isso aconteceu, é fortuito interno aqui, tá? Outra coisa muito importante também é que depois de o correntista ter ligado para o banco, falado do golpe, depois que mandou o boletim de ocorrência, fez todas as contestações que tinha que fazer, é comprovar se o banco fez o que ele tinha que fazer ou não. Ou seja, tem um caso de troca de cartão, golpe da troca de cartão. O banco bloqueou o cartão imediatamente ou não? Quanto tempo o banco levou para bloquear esse cartão? Foi feito o procedimento do bloqueio cautelar, no caso do Pix? Foi feita a análise daquela operação fraudulenta, se foi fraudulenta ou não? O banco deu algum retorno a respeito disso? Então, assim, isso também é uma coisa que pode caracterizar o fortuito interno. É a questão de empréstimo realizado sem autorização, né? Isso é bem comum também, já está caracterizado há muito tempo pela jurisprudência como fortuito interno do banco. Então, vocês não vão ter dificuldades com isso, mas vocês vão ter que analisar. E o advogado do banco vai fazer o quê? Quando vocês estiverem no processo judicial já ajuizado, ele vai tentar provar que, na verdade, não se trata de fortuito interno, se trata de fortuito externo. Só que aí eu trouxe aqui esse ponto de interrogação, assim, que vamos analisar exatamente esses pontos aqui do fortuito externo para ver se isso é fortuito externo realmente. A vítima com atuação exclusiva. Então, estava falando para vocês que se a gente olhar do ponto de vista só da pessoa fazendo a transferência via Pix, é porque ela não tomou cuidado, né? Porque ela não tinha muita informação, e aí se a gente focar nisso, vai ser difícil de caracterizar o fortuito interno, mas assim, e se a pessoa mandou então o dinheiro para aquela conta Pix, que é de um golpista, será que isso realmente é fortuito externo? Ou é fortuito interno? Se aqui no caso, correntista mantido em cárcere e ameaçado que realizou o Pix sob coação, ou seja, a pessoa abriu o aplicativo do seu celular e ela mesma mandou um Pix para uma outra pessoa porque ela estava numa situação de sequestro. Mesma coisa, será que isso aqui é fortuito externo mesmo? A gente caracteriza como fortuito interno, se a gente pensar que a pessoa que recebeu esse dinheiro tinha uma conta no banco e estava usando para esse tipo de conduta. Mesma coisa que vítima ludibriada, fez login no aplicativo, realizou Pix mediante erro ou outro vício. Aqui, questões de produto falso, por exemplo. Né? Mesma questão da abertura de uma conta usada para golpe. Aí, vítima tem o celular furtado. Aí a gente entra naquela pergunta e resposta lá do Banco Central, que a gente sabe que acontece, que os golpistas, a bandidagem, eles conseguem, né, desbloquear telefone, desbloqueiam aplicativo e fazem misérias. Então, assim, se qualquer outra pessoa que não eu consegue acessar a minha conta do meu aplicativo, de quem que é esse? Quem é que pode evitar esse problema? Então, são pontos críticos que eu trago aqui, né? Computador hackeado é a mesma coisa.
Então, vocês têm que começar a olhar isso de um ponto de vista bem crítico mesmo, porque, assim, se a instituição financeira tem todos os mecanismos de segurança e isso aqui acontece, é porque, na verdade, esses mecanismos de segurança, eles não são tão seguros assim. E a instituição financeira, com todo o seu poderio econômico e tecnológico, poderia trabalhar um pouco mais para evitar que esse tipo de coisa acontecesse, tá? E aí, aqui, onde é que está, então, o norte de vocês, né, advogado de consumidor bancário, para trabalhar nesses casos de fraude, principalmente envolvendo o Pix? Vocês vão ter que olhar para isso aqui, ó, para esse ponto daquela primeira orientação que eu dei. O que foi que o banco fez depois que o cliente avisou que caiu no golpe? É isso que vocês têm que ter em mente, tá? Então, assim, se o banco não bloqueou o cartão imediatamente, e aí eu tenho um caso aqui que depois eu vou trazer para vocês, que o banco levou 3 dias para fazer isso. E aí, nessa, o cartão era um golpe de troca de cartão, o cartão estava sendo, que nem o Cazuza canta naquela música do Brasil, o cartão de crédito uma navalha. Passaram adoidado o cartão da pessoa, comprando um monte de coisa. Por quê? Porque não estava bloqueado. A pessoa ligou, né, foi no caso num domingo de noite, e na quarta-feira o cartão dela estava ativo e sendo passado pelo bandido por aí. Então, assim, o banco fez ou não fez o que tinha que fazer? É isso que vocês têm que prestar bastante atenção. E aqui essa súmula, que já é bem antiga, nossa conhecida, né, da responsabilidade e objetivo, então. E aqui já avançando mais para o fim, e eu agradeço já a paciência de vocês comigo aqui, tossindo que nem uma louca, mas vou sobreviver. É assim, como é que o judiciário está lidando, então, com esses casos de fraude, tá? Eu trouxe aqui vários julgados, esse aqui do tribunal nosso aqui do Rio Grande do Sul, antes do Pix, tá? Esse aqui é de 2019, e que a questão do perfil do cliente foi o norte, né, para a condenação do banco aqui, ou seja, a pessoa está acostumada com um determinado padrão de consumo e daqui a pouco ela muda isso de uma forma muito extrapolada. Opa, então o banco deveria ter visto que, na verdade, que aquela pessoa não, que alguma coisa naquela operação não está certa. E a gente sabe, na verdade, que, claro, não tem um gerente analisando todas as contas, né? São questões de algoritmo, mas a gente sabe que, por exemplo, dependendo de algumas compras que a gente faz na internet, se a gente não confirma, depois vem um SMS assim, você confirma a operação, sim ou não? Se a gente não confirma, o nosso cartão é bloqueado. Então, como funciona para essas questões na internet, poderia funcionar aqui também, porque é uma questão de perfil, né? Olha, tem alguém aqui tentando pagar uma conta na internet, eu não sei se é meu cliente ou não, vou bloquear. Aí depois ele que ligue para pedir o desbloqueio. Deveria ser assim. Aqui um caso do Tribunal de Justiça envolvendo sequestro relâmpago, né? Então, teve também essa questão do perfil do cliente como norteador desse caso, e o Tribunal de Justiça de São Paulo é o que mais tem enfrentado casos de fraudes bancárias no país. Tá? Então, assim, aqui teve uma questão da plataforma online do Mercado Pago, envolveu o Pix, isso aqui é do ano passado, né? E assim, vocês lembrem que eu coloquei no início da apresentação, naquela notícia do Conjur, que o Tribunal de Justiça está preocupadíssimo com esse tipo de caso, porque tem aumentado demais. Inclusive, até tinha anotado aqui um dado da FEBRABAN dizendo que os golpes contra clientes bancários cresceu 165% no ano passado. E essa tendência é aumentar cada vez mais, porque cada vez mais tem pessoas dentro do sistema bancário usando principalmente o Pix agora, tá? Esse aqui do Tribunal também de São Paulo, teve uma consumidora que conseguiu a condenação do banco, porque caiu num golpe envolvendo o Pix, né? E aí aqui entra na questão do cadastro, né, da conta corrente que foi aberta naquela instituição. Então, isso pesou também, o fato daquele banco que tinha a conta do golpista ter aberto conta em nome daquela pessoa, sem maiores análises. Tribunal de Goiás, aqui condenando o banco no golpe de falsa central de atendimento. Esse aqui eu não consegui o número de processo para nós. Tribunal do Espírito Santo, tá? Aqui era um caso que é daquela falsa venda, né? E aqui foi de um veículo, uma quantia aqui de R$67 mil, muito dinheiro que foi transferido via Pix e a pessoa pagou um veículo que não existia. E isso aqui ainda não tem sentença, eu estou monitorando também. Foi um pedido de tutela cautelar antecedente para conseguir o bloqueio e agora já foi emendada para procedimento comum. Esse caso aqui foi disponibilizado hoje, no RESP, que é oriundo de São Paulo. O STJ entendeu que o banco tem responsabilidade, nesse caso aqui do golpe do motoboy,
principalmente porque a pessoa envolvida no golpe, a vítima, era uma pessoa idosa, e aqui eu circulei para vocês, grifei para vocês que, assim, tem muito essa questão do perfil do consumidor e da capacidade do banco de agir contra esse tipo de ocorrência, né? Aqui, no caso, eles colocam, né, a questão da culpa, negligência, prudência e imperícia, né? E que os bancos, eles têm dever de melhorar cada vez mais, né, o próprio sistema e ajustar a eventual vulnerabilidade. Então, esse RESP aqui, se vocês quiserem anotar para ler depois, ele é extremamente atual e provavelmente vai acabar norteando todas as outras decisões, né? Então, isso é, para o consumidor bancário, isso aqui é muito importante. Aqui um outro caso, esse aqui já do meu escritório, isso aqui foi uma liminar, e esse caso envolveu uma transferência via Pix, mas a pessoa comprou um produto falso, ela realmente recebeu um produto, eram umas amostras de perfume que não eram verdadeiras, né? A minha cliente, quando ficou sabendo, tomou todos os procedimentos que tinha que tomar, então veio depois, só que o banco não, quando ela mandou o BO e pediu o bloqueio cautelar dos valores, o banco não fez nada. E lá pelas tantas, no meio do processo, acabou sendo comprovado que, apesar da solicitação que ela tinha feito, o banco não fez o que tinha que fazer e ela perdeu uma parte do dinheiro. Além disso, a gente precisava aqui que o banco informasse os dados do correntista dele que recebeu o Pix, e o banco ficou durante uns 3 meses enrolando para trazer os dados para o processo, acabou tomando uma multa, que no fim, por enquanto, já quitou o prejuízo dela em relação ao produto em si que ela tinha pago, né, da quantia que faltava ser bloqueada pelo banco. E um outro caso recente, que é da semana passada, é uma outra liminar também, que é um caso do golpe da troca do cartão, que é a juíza de São Paulo que recebeu o processo e entendeu que ali tinha a verossimilhança, né, das alegações para um caso de fraude e concedeu a liminar. Nesse caso, como foi um golpe de troca de cartão e o cartão da cliente estava sendo utilizado tanto via débito quanto crédito, essa liminar aqui é para que ela não seja cobrada daqueles valores a mais que vieram no cartão de crédito dela, que não foi ela que fez, tá? Então, chegamos ao final aqui da minha apresentação. Deixa eu terminar de compartilhar aqui. Muito obrigada pela paciência de vocês com a minha pneumonia, com as minhas tosses, com as minhas pausas. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês, né, quem advoga para o consumidor bancário, a tentar lidar com esses assuntos, porque, infelizmente, cada vez mais a gente vai ser submetido a isso, né, nos nossos escritórios, e quanto mais a gente falar sobre isso, mais isso vai ficar na nossa cabeça, porque nós também estamos sujeitos a cair em golpe, né? Aquela frase que a gente vê muito na internet, o golpe tá aí, cai em quem quer, é mentira, né? A gente sabe que a gente precisa cada vez mais se munir de informações para que a gente também não acabe sendo vítima disso na correria do nosso dia a dia. Então, muito obrigada. Se vocês quiserem o material, depois eu disponibilizo. Agora eu vou passar a palavra para a doutora Ana, que vai falar da parte da instituição financeira, e aí eu vou tirar aqui o meu microfone e vou voltar a tossir em paz. Obrigado, doutora Renata. Excelente palestra aí com casos práticos, inclusive, né, jurisprudências. Muito boa palestra e obrigado aí pelo seu empenho, né, mesmo se recuperando de uma pneumonia e conseguiu fazer a palestra, levar até o fim de uma forma muito eficaz, muito correta. Então, nós vamos dar continuidade. Já quero dar as boas-vindas também ao doutor Alisson, que já está aqui com a gente, né, nessa noite fria, mas que está aí firme e forte para depois fazer um encerramento, fazer a manifestação final. Doutora Ana Emília, então, com toda a tranquilidade, aí eu passo a palavra para a senhora, então, fazer as suas considerações aí que achar pertinente. Por favor. Vamos lá, então, deixa eu só compartilhar minha tela aqui com vocês. Boa noite, então, pessoal.
Vou dispensar toda a parte da apresentação aí, porque o Dr. Júlio já fez. Agradecer a oportunidade de poder estar participando e falando aqui para vocês. O nosso assunto são as fraudes bancárias, e um tema muito atual, pulsando aí no nosso cotidiano, no Poder Judiciário, no jornal, enfim, por ser um tema atual, enfim, e também por conta da pandemia, a gente teve um boom de casos aí, também por conta dessa redução do deslocamento das pessoas e do uso mais frequente das redes sociais e dos meios digitais, banco digital, aplicativos, enfim. Então, um assunto que antes era muito mais tratado dentro das próprias instituições e perante os órgãos de segurança, hoje são assuntos corriqueiros. Muitos de nós, inclusive hoje aqui presentes, conhecemos alguém que já foi vítima de um golpe, nas suas mais variadas formas, enfim. E aproximando cada vez mais, enfim, do meu objetivo aqui hoje, né, nessa nossa conversa, as fraudes também, elas existem já há muitos anos, mas elas foram criando caminhos diferentes ao longo da nossa evolução também, da forma como os bancos trabalham, do tipo de produto que os bancos fornecem para a gente, enfim. E elas hoje não atingem mais aposentados, só pensionistas, beneficiários de programas sociais, elas passaram a atingir também micro e grandes empresários, e não que haja uma maior ou menor importância aqui, mas o volume, o tamanho e o prejuízo também passou para um crescimento exponencial, refletindo diretamente na nossa economia, enfim, com empresas muito grandes sendo vítimas de golpes muito grandes e cada vez mais frequentes. Uma pesquisa muito recente da Febraban, eu trouxe alguns dados aqui para vocês, e já vou aproveitar para explicar também os meus slides, eles ficaram bastante escritos, porque, enfim, por uma opção e por um perfil mesmo meu de fala. Então, não me matem, a gente pode disponibilizar esses slides para vocês depois, enfim, para quem quiser copiar link, copiar jurisprudência, mas eu acho que é perfil mesmo, enfim. E, vamos lá, voltando aqui, uma pesquisa muito recente da Febraban, ela foi divulgada agora há pouco tempo, mês de julho, enfim, ela traçou um objetivo de principais atingidos por golpes, baseado numa pesquisa realizada em todo o Brasil, com 3 mil pessoas. Não é ainda um número muito expressivo, mas ela já nos reflete números diários, enfim, que a gente, com o trabalho, a gente consegue verificar já o reflexo disso, enfim. E o resultado dela é que são homens, em sua maioria, que ganham mais de 5 salários mínimos, que têm nível superior de escolaridade e idade superior a 60 anos. Então, eu deixei o link ali embaixo também, depois, para quem quiser consultar, enfim, e se adentrar mais nos detalhes da pesquisa. Porém, em que pese a gente tenha conseguido traçar esse perfil, aparentemente, enfim, a gente não consegue hoje, já também abordado pela doutora Renata ali antes, a gente não consegue hoje disponibilizar em todas as instituições financeiras um gerente de conta exclusivo para cada correntista, para cada usuário do banco. Até porque a gente tem hoje banco digital, tem o chatbot, tem N outras formas de atendimento, enfim. E com a celeridade com que muitas fraudes hoje elas são aplicadas, né, nessas vítimas, a gente tem fraudes que às vezes acontecem em 1, 2 minutos, elas são perfectibilizadas e independente de qualquer ação humana da parte do banco, é inviável impedir em muitos dos casos. Aproximando também do evento que a gente teve na semana passada, proporcionado pela própria Febraban,
um evento muito legal, muito rico para quem atua na área do direito bancário. Ele foi chamado de FEBRABAN Tech, tem várias palestras abertas, disponibilizadas na internet, tem participação de advogado, participação de jurídico de banco, advogado que atua pró-vítima, enfim. Um tema muito abordado foi o Security by Design. Complementando a minha fala anterior, com relação à disponibilidade do banco de um gerente para cada pessoa, eles abordam justamente os sistemas de segurança e a inteligência artificial em contrapartida a essa impossibilidade de um banco designar uma pessoa para acompanhar transações financeiras de cada correntista. Então, brevemente aqui, porque esse Security by Design é um assunto muito amplo, que abrange área de TI, dentro dos bancos, enfim, então, talvez seja uma ótima pauta para uma próxima conversa, mas por altos aqui, eles dividem esse sistema de segurança e esse novo formato de trabalho dos bancos em 4 subníveis, trazendo a tecnologia, como que o TI, em consonância com a inteligência e o tráfego de dados, trabalham na prevenção desse tipo de fraude financeira e de crime financeiro, dentre todos aqueles que a doutora Renata já mostrou para a gente antes. Como um terceiro nível, então, o conhecimento do negócio e do cliente, depois já aproximando mais para a área dentro do banco mesmo. E, por fim, que na minha concepção, eu acho que a gente também veio aqui hoje para falar um pouco do nosso posicionamento sobre tudo isso, sobre a conscientização da população em si. Hoje, como a doutora Renata trouxe ali, em suma maioria, muitos dos golpes, eles só são possíveis e passíveis por conta da própria ação humana. Golpe do Pix, golpe do motoboy, eles dependem diretamente de que o sujeito haja, ainda que pressionado ou sendo enganado por outra pessoa, exige que o sujeito haja para que, de fato, aquela fraude aconteça. E ali, naquele momento, o gerente, ele não vai estar presente, porque é uma ligação entre 2 pessoas, um motoboy na frente da casa da pessoa, enfim. Isso significa dizer, justamente, sobre o Security by Design também, que a inteligência artificial por si só, que já existem hoje, apesar dessas startups aí criadas, existem sistemas de TI já utilizados pelos bancos, que eles até fazem uma certa mensuração, uma certa medida do perfil, do tipo de transação que os usuários fazem, de quanto aquele usuário gasta, em média, por dia, com base no fluxo da conta corrente dele, ou da conta de investimento dele, enfim. Mas aqui a gente faz um apanhado de todos esses dados aqui, que a inteligência artificial ela pode, em certa parte, nos fornecer, e traz para o direito. O que é, de fato, uma transação suspeita? Como é que a gente configura uma ação que foge do padrão do usuário? É muito difícil, porque também tem todo um aspecto muito delicado de, como um gerente vai abordar em certo momento uma pessoa e vai perguntar, você está fazendo uma transação nesse momento? Você, de fato, quer estar fazendo essa transação? Você, de fato, quer atingir aquela outra ponta, aquele outro destinatário do seu boleto? Você, de fato, está fazendo essa compra? Então, tudo no direito é muito subjetivo. Várias pautas no direito são muito subjetivas. E por isso que cabe a nós, advogados, justamente desenharmos um traçado do que a gente busca, de qual o lado que a gente está atuando, e o que a gente quer para o nosso processo, desde o início, lá na formação dele. Agora, puxando a brasa para o meu assado, trazendo aqui o assunto para o meu dia a dia, para o meu cotidiano, eu atuo, então, em prol dos bancos hoje, e a gente tem uma demanda muito grande de fraudes todos os dias acontecendo. Então, é assustador, realmente, a proporção que isso tudo toma cada dia mais.
Vamos lá, então, do nosso dia a dia, do contato com o banco, sobre a instituição financeira em si. O primeiro passo tomado lá dentro no banco ainda bom, imediatamente após a comunicação da vítima, preferencialmente feita pela vítima, o funcionário do banco que recebe essa comunicação, ele precisa identificar qual é que foi o golpe que aquela vítima supostamente sofreu, e se realmente se trata de uma fraude, de um golpe. Um ponto muito importante aqui, que eu ressaltei, inclusive, na minha lâmina, justamente o ponto importante por que verificar se realmente é um caso de fraude. Como o doutor Júlio e a doutora Renata já trouxeram de antemão aqui, fraudes envolvem pessoas, além de instituições financeiras. Processos envolvem pessoas. Então, a cada momento que a gente vai estar falando ali a 14º tipo de fraude, vai ter gente inventando nova fraude, vai ter gente dando um jeito de burlar o poder judiciário e enganar outras pessoas, ou seja, assim como em todas as áreas, em todo tipo de negócio, a gente tem pessoas eivadas de má fé, a gente tem muita comunicação enganosa, todos os dias, muitas comunicações enganosas. A gente tem a famosa advocacia predatória, que ela infelizmente existe, ela está muito presente também no nosso estado e em outros. A gente tem uma forte atuação da OAB para combater isso. Então, colegas que estão nos escutando, não sejam esses advogados, porque a gente fala dentro do escritório, enfim, que isso prejudica sumariamente as pessoas que realmente buscam atingir um objetivo de verdade com aquele processo. Então, é tanto volume dessa advocacia predatória que prejudica depois as pessoas sérias que estão, os advogados sérios que estão ingressando com as ações, as pessoas que de fato existem, que passaram por uma fraude, que sofreram golpe, tiveram prejuízos com isso, e em outras possibilidades de posturas adotadas pelas partes, enfim. Eu dou um exemplo aqui rápido, antes de entrar no meu próximo passo. A gente teve um caso, há pouco tempo, que, inclusive, a gente conseguiu configurar uma má-fé processual, porque a vítima, muito bem orientada, ela alegava ter sido vítima do golpe do Pix. E possivelmente, dentro de aproximadamente 10 transações que ela alegava ali, muito provavelmente, alguma delas ali até eram mesmo provenientes de fraude, mas a gente conseguiu vincular contas destino com relações já havidas entre as partes. Enfim, era uma pessoa jurídica, né, que alegava e prestava serviços e já tinha mantido relações em outros momentos com aquelas empresas que ela alegava não ter feito PIX. Então, bom, a gente tem postura das mais diversas possíveis dentro dos processos. Às vezes as coisas são inacreditáveis e a gente realmente fica pensando, poxa, coloca em dúvida todo um trabalho de uma categoria tão importante que é a OAB, né? Mas vamos lá, seguindo. Ponto 1. Dentro da atuação do banco, numa forma de organização interna mesmo da instituição, e tudo isso depois vai ser utilizado também mais para frente na formação do próprio processo. Eu falo meio rápido, gente, às vezes, porque o meu raciocínio ele vai indo, mas eu acho que tá dando para entender, enfim. Recebida a comunicação dentro da instituição, o banco, no primeiro momento, ele precisa orientar a parte, a suposta vítima, que ela faça o registro da ocorrência perante a autoridade policial. Aqui eu coloquei um lembrete que hoje a gente tem a delegacia online, que facilita muito, o trâmite é muito rápido, você não precisa se deslocar, você faz o registro ali, a sua ocorrência já é direcionada, a gente tem já uma delegacia especializada em crimes cibernéticos, então não necessariamente a pessoa precisa se deslocar até uma delegacia, enfim, ela faz o registro, que é muito importante, esse registro ele precisa ser feito tão logo a pessoa se dê conta de que ela está sendo vítima de um golpe, que ela faça, que ela proceda com esse registro, porque ali
que a gente vai ter o maior número possível de informações. Enquanto, passada essa orientação pelo banco ali, enquanto isso, o banco fica internamente discorrendo sobre essas movimentações na conta do correntista. A gente até tem algumas sinalizações ali que por serem rápidas, elas são passíveis de serem barradas. Bom, a pessoa está sendo vítima nesse momento, a transação está sendo feita nesse momento, conseguindo demonstrar efetivamente ao banco que se trata de uma fraude. Em vários casos, o banco conseguiu barrar as transações, conseguiu bloquear lá na conta destino, mas tudo isso é uma construção, depende, assim como são vários tipos de fraude, existem vários tipos de tramitação interna dentro do banco também. Ponto 3. Após essa análise, a instituição financeira, por vezes, ela é movimentada pelo advogado da parte, que atua em favor da vítima, e, por vezes, ela recebe tão somente o pedido informal da pessoa no próprio balcão. Então, bom, a instituição, ela pode, ou não, enfim, a gente tem hoje um número muito expressivo de bancos, né? Então, cada um também tem a sua forma de trabalho diferente, mas a instituição financeira, ela pode emitir um parecer e comunicar essa parte vítima, essa parte requerente do deslinde da organização e da busca interna feita dentro da instituição, independente desse registro do boletim de ocorrência ou independentemente de um eventual processo judicial que a parte queira distribuir contra o banco. Mas isso é muito particular, é muito da forma de trabalho de cada instituição financeira. Na esfera administrativa, passa também pela nossa consultoria, enfim, quando a gente trabalha com banco, na esfera administrativa, lá dentro da instituição financeira, de regra, não se analisa uma responsabilidade pelos danos eventualmente causados. Analisar, eu falo, bom, vamos emitir um parecer dizendo aqui o banco teve culpa ou aqui o banco não teve culpa. A regra não é essa. A regra é que se faça um estudo, que se analise como as transações aconteceram, se eventualmente se trata de uma fraude, para daí depois pensar, bom, e agora? Qual é o próximo passo? O que podemos fazer? Trancar a transação? Ou, bom, a vítima conduziu a atuação toda para aquele caminho. Enfim, a fraude só foi perpetrada justamente pela atuação da vítima. Então, é muito importante que sempre haja essa troca entre o escritório e entre a instituição financeira. Qual é o tipo de parecer que a gente pode emitir? O que a gente coloca nesse parecer? Qual é que foi a postura adotada pelo banco? O banco realmente atendeu no tempo que precisava atender? O banco realmente foi atrás? O banco realmente tentou bloquear as transações? O banco, daqui a pouco, viu que não era um caso de fraude? Enfim, a consultoria, nesse momento, ela é de suma importância e ela vai modificar todo um trâmite do processo que, enfim, venha a ser distribuído em desfavor dela. Agora, aqui, com relação aos ajuizamentos das ações em desfavor do banco, o advogado, aqui falando do advogado que atua em prol do banco, bom, recebemos aqui uma ação de indenização, enfim, ou de inexistência de relação, de inexistência de contrato, ou de indenização por dano moral, dano material, enfim, o advogado que atua em prol do banco, primeiro de tudo, ele precisa solicitar à instituição financeira para a qual ele trabalha um dossiê dos fatos todos narrados por aquela pessoa no processo distribuído, para poder se verificar com um olhar bem jurídico sobre como tudo se desenvolveu lá dentro. Então, bom, se o escritório já está acompanhando todo o parecer, toda a tramitação ali da assessoria que eu comentei com vocês antes, o escritório já vai ter em mãos esses documentos, mas caso não tenha sido feito toda essa parte administrativa, enfim, o primeiro passo, o primeiro ponto de tudo é solicitar ao banco a entrega desses documentos, para poder entender todo o contexto,
quando que se deu aquele fato, a forma como a vítima trabalhou ou não para aquilo, enfim, e como o banco agiu, muito importante, como o banco agiu frente àquela situação toda. Para a gente chegar, então, na defesa, que é a nossa primeira manifestação dentro do processo de regra, enfim, sem considerar ali os casos que a gente recebe um agravo, por exemplo, que vai ser julgado. Mas sobre o mérito mesmo da questão. Nos casos em que a fraude só... Eu peguei aqui uma linha mais específica, eu estou tratando de fraudes pontuais aqui, nos casos em que realmente a fraude só se configurou por conta da participação ativa da vítima, porque a gente não tem como falar hoje muito sobre vários tipos diferentes de atuação aqui em fraude. Eu peguei o maior número que a gente tem, que é por conta dessa participação ativa aí da vítima, enfim, e a gente tem conseguido bons resultados com isso, analisar se de pronto já não cabe uma preliminar de ausência de interesse processual nesse pedido dessa parte autora aí, tá? Eu trouxe aqui um processo já transitado em julgado, tá? Com uma decisão mantida, enfim, que a gente conseguiu um resultado bem legal. E eu colacionei aqui para vocês, vou ler ela, porque acho que não cabe explicar, enfim, mas pela narração da petição inicial, não há qualquer possibilidade de má prestação do serviço, sobretudo considerando que as operações foram efetivadas mediante a utilização do cartão, que somente é possível com o uso de senha, e seria, de regra, exclusivo do titular do cartão. Então, bom, aqui foi feita toda uma preparação para essa peça. O banco, ele realmente agiu dentro do tempo que ele devia ter agido, ele prestou para o advogado um dossiê, o advogado, em pronta análise, detidamente ao boletim de ocorrência, dentro da audiência, a forma como a audiência foi conduzida, bom, as perguntas que foram feitas para aquela vítima, foi possível identificar que a pessoa enganada, infelizmente a gente sempre fala isso, que é triste isso que acontece com as pessoas, é muito triste, mas infelizmente a atuação do banco, o banco não deixou, o banco não falhou na sua prestação do serviço, o banco estava ali, o banco forneceu o cartão, o banco fornece a conta, o banco fornece os funcionários que ficam ali na frente, enfim, dispostos a atender essas pessoas, mas um golpe do motoboy, ele não pode ser evitado se a pessoa em casa recebe uma ligação de alguém que se identifica como funcionário do banco, pede para que essa pessoa entregue o cartão ao motoboy, essa pessoa, junto do cartão ainda, entrega a senha, que também a gente tem muito frequentemente, os idosos, eles carregam uma carteirinha, assim, pequenininha, com cartão dentro, com a senha do cartão dentro, para não esquecer, para chegar no banco e poder pedir ajuda mais fácil, ou até para os familiares, enfim, terem esse controle. Qual é que é efetivamente a participação do banco nesse tipo de golpe? O banco está lá dentro da agência, o banco é a agência. As pessoas estão em casa, recebendo, às vezes, uma ligação no telefone fixo, não conseguem. Muitos dos idosos que a gente trabalha hoje têm telefone fixo ainda, então, celular tem o telefone do banco clonado, é muito difícil. A participação do banco aqui, poxa, o que o banco podia ter feito para essa pessoa para barrar ali o uso? A doutora Renata trouxe o RESP, super atual, publicado hoje. Esse RESP, ele argumenta muito bem que foram feitas várias transações seguidas em valores exorbitantes, que no final das contas destoavam em muito do uso mensal daquela pessoa, da movimentação financeira mensal daquela pessoa. Então, bom, um sistema de TI falho, ok, o banco, com aquilo que eu trouxe para vocês do Security by Design ali, poderia ter uma inteligência artificial que compilasse dados dessa pessoa e verificasse, bom, essa pessoa recebe um salário mínimo, ela movimenta tanto por mês, dividido pelos 30 dias, essa transação é suspeita, bloqueia imediatamente. Mas é diferente de quando a transação é feita uma única vez, ou quando é tomado um crédito, por exemplo, a partir desse cartão. Então,
A análise ela tem que ser muito bem concebida desde lá do início, de quando a fraude ela foi comunicada para o banco, para que a gente consiga debater. Outra coisa que também é muito pertinente, junto com esse julgado que a doutora Renata trouxe, é que o nosso STJ tem se posicionado agora sobre a culpa concorrente, que também é um outro assunto bem amplo, que a gente não vai conseguir adentrar muito aqui agora, que é sobre o quanto a vítima participou para aquele ato, inclusive uma parte do voto fala sobre isso, é o quanto a vítima participou para aquele ato e o quanto efetivamente o banco participou daquilo, até onde cabe ao banco fazer a restituição do dano material havido e até quando cabe efetivamente um dano moral sofrido por aquela pessoa. Passando para o próximo ponto, então, que seria o ponto 6. Nas nossas peças, a gente aborda também muito os tópicos de excludente de responsabilidade, nestes casos em que há uma participação direta e ativa da vítima. O nosso Código de Defesa do Consumidor hoje, ele adota essa teoria da responsabilidade objetiva já trazida pela doutora Renata. Contudo, há requisitos para a configuração dessa responsabilidade objetiva, que justamente são a falha evidente na prestação do serviço pela instituição, né, trazendo aqui ou fornecedor de serviço ou prestador de serviços, enfim, a falha nessa prestação, um dano e um nexo causal. Então, bom, inexistindo a falha na prestação de serviço e existindo uma culpa da vítima que 100% colaborou para que aquele evento acontecesse, a gente não consegue configurar uma responsabilidade objetiva do banco, porque não existe um nexo causal entre aquela conduta da vítima e propriamente o fato ocorrido. Eu trouxe aqui também um julgado recente, enfim, nesse tipo de responsabilidade, o fornecedor, ele somente afasta o dever de reparar o dano se ele provar, no caso, no seu ônus, a ocorrência de uma das causas que excluem o próprio nexo causal, quais sejam a inexistência do defeito e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, que são posicionamentos, e aqui também a gente fala sobre a nossa jurisprudência hoje no Rio Grande do Sul, a gente não consegue dizer que existe uma linha majoritária de entendimento, a gente tem os mais diversos possíveis todos os dias, nas suas mais variadas formas de argumentação. Então, bom, como a doutora Renata falou também, há aqui uma responsabilidade muito grande do advogado em verificar, bom, de fato, qual é que foi a atuação do meu cliente para com o deslinde do feito, antes de se ingressar com essas ações em massa, aí, enfim, que depois geram jurisprudência para aquelas pessoas que realmente precisam daquilo. Outro caso também, que foi um golpe aplicado, conforme a doutora Renata já falou também, que a gente chama pelo acesso remoto, no qual a vítima, ela recebe uma ligação, também de alguém se identificando como funcionário do banco, e são pessoas muito bem instruídas, são pessoas que realmente falam bem, que induzem a pessoa realmente a achar que são funcionários do banco e que realmente, normalmente, a primeira abordagem é: senhor, você teve uma transação aqui suspeita na sua conta e eu preciso instalar aqui um aplicativo de segurança no seu aplicativo que vai bloquear imediatamente essa transação, e aí eles vão dando todos os passos e a pessoa baixa o aplicativo e a pessoa concede o acesso com senha e com usuário, faz a dupla verificação aquela dentro do aplicativo e concede o acesso das suas contas. Então, a gente também teve aqui a sentença de parcial procedência no primeiro grau reformada, o recurso nominado ele foi provido, e essa sentença ela foi desconstituída para a improcedência, justamente por conta dessa atuação direta da vítima na ocorrência. O STJ também, eu trouxe jurisprudência aqui de agosto, que eu também, essa aqui eu não pretendo ler para vocês, enfim, mas assim como a doutora Renata trouxe posicionamento com viés bem para a atuação dos advogados em prol dos consumidores, eu trouxe jurisprudência voltada para o viés do banco, que a gente também tem
muitas, várias, todos os dias. Essa é bem recente, é do ministro Marco Aurélio Belize, que também fala sobre essa responsabilidade. Também, em certa parte desse julgado aqui, se aborda essa corresponsabilidade que aproxima aí do direito civil, das responsabilidades, culpa concorrente, enfim, qual é que foi a conduta daquela pessoa para o fato final. Chegando no final da minha fala, então, bem voltado agora para os nossos colegas aí, acadêmicos, enfim, a intenção nesses processos em que a vítima, ela colabora diretamente para a perfectibilização dessa fraude, é justamente tentar quebrar o nexo causal entre as duas pontas do fato. Então, como é que a gente consegue o melhor resultado dentro desse processo? Uma boa condução interna, lá nos procedimentos ainda administrativos do banco, de preferência que isso seja acompanhado já pelo advogado, lá pela emissão dos pareceres, pela agilidade do banco, por essa comunicação, até para os órgãos de segurança, enfim, com uma boa defesa, analisando lá de forma pormenorizada o boletim de ocorrência, daquela primeira manifestação da parte, que é quando ela procura a polícia lá no calor da emoção para falar tudo o que aconteceu, na sua forma mais genuína. A gente também ali, com esse registro do boletim de ocorrência, a gente consegue muito resultado depois para frente do processo, então por isso que é muito importante também que as pessoas elas sejam orientadas de pronto a registrar esse boletim. Muitos dos casos também com uma boa condução da própria audiência de instrução. Então, em casos de fraude, faz toda a diferença que se tenha um depoimento da vítima, para que ela conte também, para que ela relate os fatos, para que ela faça a construção de como se deu toda a linha do tempo ali dos fatos. E também sempre válida a sustentação oral de recursos, que é ali que a gente vai conseguir pautar de novo aquilo que foi dito para a formação de provas, enfim. E pela forma como todo esse processo foi conduzido. Esses processos, essa criação, todos os processos, a gente chama de engenharia social. Também tem sido um termo bastante utilizado pelas propagandas, enfim, e se trata justamente disso. São quadrilhas especializadas em enganar outras pessoas a causarem prejuízos a elas mesmas. Então, ano passado, trazendo um número também, ano passado, as instituições investiram mais de 30,2 bilhões de reais em tecnologia, e o evento da Febraban, justamente esse da semana passada, ele traz muito isso. É muito difícil acompanhar a evolução dessas fraudes em tempo real. A cada sistema de TI novo que é criado, uma fraude nova acontece e uma nova forma de agir dessas quadrilhas acontece. Teve também, no início desse mês, a operação deflagrada pela Polícia Federal, que é Não Seja um Laranja, é o nome da operação, que é justamente chegar lá na ponta, naquelas pessoas que abrem contas em bancos digitais e alugam essas contas. Então, essas contas, elas pré-existem por 5, 6 dias, por ali passam N transações, as pessoas sacam os valores, entregam aos fraudadores, cobram um aluguel para isso e cancelam o vínculo com o banco. Então, a Polícia Federal também deflagrou essa operação e também só foi possível por conta dessa comunicação do banco direta com a polícia, bom, registro de ocorrência, delegacias especializadas, e também o trabalho dos advogados, né, que a gente não pode deixar de mencionar, que é de suma importância para o melhor resultado, enfim, de todas essas demandas. Eu acho que da minha parte era isso. Eu agradeço aí a oportunidade de a gente poder conversar. Permanecemos à disposição para eventuais dúvidas que surjam. A gente tem que falar meio rápido. É um número muito grande de fraudes para a gente tratar aqui, então a gente não consegue debruçar em cima de cada uma, assim, de forma detalhada, mas o assunto é muito atual e importante também. Essa conscientização das pessoas, ela é primordial. Ontem mesmo eu vi uma propaganda nova na TV,
em horário nobre, falando sobre uma fraude com cartão. E acho que é isso, a atuação dos bancos, ela também tem que se dar dessa forma aí. Certo? Muito obrigada, passo a palavra de volta ao Dr. Júlio aí, para que a gente faça o convite para o nosso colega Alisson, Dr. Alisson. Muito bem, doutora Ana, parabéns aí pela sua explanação, pela sua palestra, né? A senhora que é a mais nova integrante da nossa comissão de direito bancário, mas já mostrando a que veio, né? Já fazendo uma exposição muito boa, muito clara, com muita tranquilidade, né? Trazendo todos esses aspectos aí das instituições financeiras, parabéns, né? Dizer que a nossa comissão ela é plural, né? Ela abriga advogados que atuam contra banco e também a favor de banco, né? Então, nós não temos problema nenhum quanto a isso, né? Todas as opiniões, todas as correntes doutrinárias, elas são expostas aqui, né? Porque o nosso objetivo é esse, né? Divulgar o conhecimento do direito bancário. Então, a gente não pode... né? Nós temos que exercer, antes de mais nada, o contraditório, né? Ver sempre os dois lados da moeda, né? Para que, enfim, se contemple o maior número de pessoas, né? Nesses eventos que a gente realiza. Então, parabéns aí pela sua palestra, que foi muito boa, foi muito elucidativa, e a senhora atuou aí com muita tranquilidade, se saiu muito bem. Muito obrigada. Como eu disse no início, né, agora, depois da palestra da doutora Renata e agora da doutora Ana Emília, nós vamos fazer agora a cereja do bolo, né? Encerramento. Não, Júlio, não. Doutor Alisson, que é o nosso doutor, né? É o nosso mestre e também já doutor em Direito pela PUC, né? Tem essa titulação. É doutor na acepção da palavra, né? E, como eu disse, essas condutas criminosas, né? Porque isso aí são condutas criminosas, né? Fraude, né? Estelionato, né? Falsidade ideológica, formação de quadrilha e outras coisas mais, né? Então, todas elas de índole criminosa. Então, o doutor Alisson, né, vai falar a respeito desse viés, né, para encerrar, então, o nosso evento com uma palestra de encerramento. Doutor Alisson, uma satisfação, o senhor está com a palavra. Doutor Júlio, muito obrigado pelas palavras. Eu peço só, pessoal do suporte técnico, está chegando bem a voz, está chegando bem a imagem, que eu não tive o tempo hábil para, vamos dizer assim, os prolegômenos da apresentação, que, vamos dizer, hoje foi um dia meio atípico e meio complicado para mim, porque minha digníssima avó materna faleceu ontem, então hoje estávamos nas cerimônias de despedidas, né? Então, até eu vou aproveitar essa oportunidade para fazer essa exposição em homenagem, mandando aquela saudação especial para a doutora Yolanda Maria Fruser dos Santos, minha avó materna, que não está mais entre nós. Mas passando esses pequenos detalhes, o show tem que continuar, certo? E, Júlio, pelo amor de Deus, cereja do bolo depois da exposição da doutora Renata. E depois da exposição da doutora Ana Emília, que surpreendeu a todos, até a gente, pelo grau de conhecimento técnico. A doutora Renata não surpreende, né? Para quem frequenta lá no grupo de estudos já sabe da competência técnica. A minha, que nem eu digo, é a minha orientadora no grupo de estudos, é a doutora Renata. Simples. A doutora Ana Emília a gente vai conhecendo aos poucos e vai vendo a desenvoltura de uma grande profissional que tem um presente e um futuro muito brilhante dentro da advocacia. Então, assim, até pelo adiantar do horário, eu vou fazer uma exposição sucinta, também vou pedir licença aqui para compartilhar a tela. Como eu sou o mais antigo, em termos de idade dos expositores, pode ser que eu seja o que mais tenha problemas na hora de fazer a parte técnica aqui. Então, deixa eu dar uma olhada aqui se eu consigo fazer esse compartilhamento. Isso, espero que está todo mundo vendo direitinho, certo? Então, assim, eu vou trazer na minha exposição
ela vai ser dividida em duas partes, tá? Em duas partes. A primeira parte eu vou trazer fazer um panorama institucional do tratamento tecnológico do sistema bancário, para daí fazer depois o link com a parte do tratamento penal das ocorrências fraudulentas do setor bancário. Então, assim, deixa eu passar isso, tá? Panorama tecnológico do sistema bancário brasileiro. Essa aí é uma parte até que me chama muita atenção, Júlio, até porque eu tenho mais de 2 décadas de atuação junto ao sistema financeiro e muito desse tempo no qual fui seu colega, certo? Tive a honra de ter seu colega diariamente, e a gente sabe, eu entrei no sistema financeiro no ano de 2000, então fica muito fácil contar o tempo de trabalho que o cara atua dentro do setor, né? E a gente sabe que no ano 2000, quando eu entrei, o cenário era completamente diferente. E garanto que Júlio tem um pouquinho mais de experiência que eu. Quando tu ingressasse no sistema bancário, também a questão, o panorama bancário era muito mais diferente do que era hoje. As fraudes sempre existiram e sempre existirão, mas no momento que a gente está vivendo, ela tem uma configuração muito diversa daquela que comumente a gente tem, não só de banco, como de prestação de serviços bancários. Então, assim, alguns dados que eu trago, inclusive a doutora Ana Emília falou muito bem no final a respeito da própria FEBRABAN, certo? Dos levantamentos que são feitos. Então, assim, essa parte até foi semana passada no evento da Cidade da Advocacia, a gente até tratou um pouco, en passant, vamos dizer assim, a respeito desse panorama. Analisando esse gráfico aqui que é trazido pela pesquisa da FEBRABAN de tecnologia bancária, que foi publicada agora em junho, se eu não me engano, é uma pesquisa que é feita anualmente pela Federação Brasileira das Instituições Financeiras. A gente olha aqui o volume de transações, em bilhões de transações bancárias feitas. Não é bilhões de reais nem bilhões de dólares, são bilhões de operações que são feitas, tá? E ali é traçado um gráfico desde o ano 2017. E daí vai se tendo em primeiro lugar, um aumento que a gente nota, um aumento muito crescente no número de transações entre 2017 para 18, 19, até chegando em 2021, que foi o ponto de corte. Em 2017, no espaço de 4 anos, nós partimos de 73 bilhões de transações para 119, praticamente 120 bilhões de transações financeiras, ou seja, praticamente dobrou, se a gente analisar friamente numa conta de padeiro. Tá? E a gente ouviu muito falar nos últimos anos sobre desbancarização, tá? Sobre a grande parte da população brasileira que não tinha acesso às transações financeiras, que estavam excluídas dentro de um sistema. Vários e vários governos que a gente vê nos últimos 30 anos tentando fazer política de inclusões de pessoas excluídas do sistema financeiro para ingressar no seu âmbito de atuação, e a gente vê que um crescimento de aproximadamente 80% em 4 anos no volume de transações financeiras não quer dizer que o doutor Júlio Carlos Lois Vaz ou a doutora Renata Terra fez 80% mais transações financeiras do que fazia em 2017. Isso aí é sinal de que muita gente que não fazia transação financeira nenhuma passou a ingressar dentro do sistema. Então, o nosso sistema, ele está com uma massa de pessoas que já foram incluídas no sistema financeiro, no sistema bancário, já nesse mundo tecnológico, e sem ter uma mínima base de pré-inclusão digital nesse sistema. Então, a gente olha que 67% do gráfico 2021 das transações foram feitas por mobile banking, que é celular. 16,9% foi feito por internet banking, que é o computador. Tá? E a gente vai ver as agências bancárias tradicionais, está lá embaixo, em penúltimo lugar, com 3%.
com 3 bilhões de transações contra 67%. Elas fazem 5% das transações realizadas em comparação aos celulares. Mudou muito, Júlio. Mudou muito o panorama dos bancos, do sistema bancário nacional e internacional nesses anos. Outro dado que eu trago aqui, esse dado aqui é o é o gráfico comparativo, né, do movimento das transações. Então, a gente vê que 70% das transações hoje financeiras são feitas por internet banking e mobile banking, ou seja, pelo computador e pelo celular. Em segundo lugar estão os pontos de venda no comércio, certo? Os pontos de venda no comércio aí são aquelas redes próprias de financeiras que estão dentro das grandes redes ou das pequenas redes de comércio e tal, e até vamos dizer assim, mediante máquina, né? Transações de cartão de crédito e tal, que são feitas em postos de venda no comércio. E as agências tradicionais, Júlio, elas já estão incluídas no dado chamado outros canais. De tão, vamos dizer assim, inexpressivo em comparação ao todo, que significa esse número de transações. A gente que está numa época de pesquisas eleitorais, a gente sabe que tem candidato A com tantos por cento, candidato B, candidato C, candidato D e outros. As agências já estão lá no outros, certo? E já estão num patamar quase que insignificante em relação ao todo. Voltando aqui, esse outro gráfico trazido pela Febraban, ele traz a composição das transações, os tipos de transações por canais em 2021. Isso aí a gente sabe, ali o que está em verde claro, ali é por celular, por internet banking é o que está em azul, mas dentre todas essas, e as agências e PABs é o que está em azul, um azul marinho mais escuro, né? Claro, a contratação de seguros ainda 80% desse volume é feita em agências, evidentemente. Agora, contratação de crédito, 78% pelo celular. Tá? Consulta de investimentos, saldos e status, tudo bem. Agora tem a terceira faixa de cima que não estava 2 anos atrás na pesquisa e que hoje está, o Pix. 95% das transações de Pix são feitas por celular e 5% são feitas pelo computador. O Pix não passa pelo caixa do banco. O Pix não passa pelo caixa eletrônico do banco. O Pix é feito 100% pelo celular ou pelo computador, certo? E o Pix, a gente sabe, é uma mania nacional, que nem a doutora Renata já expôs antigamente, inclusive. O Brasil é pródigo, né, nessas novidades tecnológicas. O Pix é usado como transmissão de mensagem hoje. Certo? É mais barato, às vezes, tu mandar uma mensagem por Pix. Por 1 centavo, você consegue mandar um recadinho para alguém. Certo? E o Pix não é bloqueado, né? O Pix não é bloqueado. Enquanto o WhatsApp, tu pode bloquear o contato, o Pix não tem como bloquear. Certo? Uma coisa fantástica. Então, a gente vê que 100% praticamente é feito de forma virtual, e é feito de forma virtual, em sua maioria, por pessoas que não tinham o mínimo de inclusão digital antes da instituição do Pix. E foram simplesmente jogadas dentro do sistema bancário. Isso daí, claro que dá um desequilíbrio sistêmico. Claro que aumenta o número de fraudes, certo? Júlio, do nosso tempo para cá, Júlio, certo? Ainda temos muitas agências de banco tradicionais, mas uma coisa que também se nota, principalmente a partir de 2020, da pandemia, esse segundo gráfico trazido pela Febraban, o número de caixas automáticos, que já foi o grande símbolo da tecnologia bancária, eles estão cada vez diminuindo mais. De 2020 para 2021, teve uma queda muito significativa. Em 2022 vai continuar essa estimativa, certo? E os caixas eletrônicos estão
não vamos dizer fadados ao desaparecimento, mas, assim, eles vão ser cada vez mais obsoletos. Esse é o cenário do novo mundo bancário, certo? E é esse novo mundo bancário que eu quis trazer algumas considerações para cá, antes da gente falar na questão criminal das transações financeiras. Por que o número de fraudes aumentou exponencialmente? Aumentou porque o mundo mudou exponencialmente nesses 2 últimos anos, certo? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. E esse aqui é um dado que a doutora Ana Emília trouxe agora no final, até fazer mais uma homenagem a ela, mais uma referência a ela, que ela já está com o dom de antever o que o próximo palestrante vai falar. Certo? Isso daí é um talento, que não são todos que têm. Tá? Mas, assim, a gente vê nessa mão da história, esses gráficos retratam vamos dizer assim, o gasto do sistema financeiro em tecnologia. E dentre esses gastos em tecnologia, que hoje está orçado em 35 bilhões de reais, se não estou enganado ali, mas, assim, um aumento muito grande em 2020 para 2021, para 2022, a gente vê um impulso na pandemia, entre 2017 e 2018, quando não tinha pandemia, não foi muito aumento, agora olhem só como aumentou de 2019 para diante. É muito dinheiro e muita gente envolvida com isso, certo? Então, fica naquela, que nem a doutora falou, para cada novo procedimento, para cada novo software, para cada novo instrumento de TI, uma fraude nova sai. Um tipo de fraude nova está surgindo todo dia, certo? Então, desses 35 bilhões, o que a FEBRABAN destaca? Ela destaca que em 2021 o orçamento dos bancos em tecnologia foi de 30 bilhões. Ele aumentou 13% em relação ao que foi em 2020. E a estimativa é que o orçamento chegue a 35 bilhões e meio em 2022, 18% a mais do que 2020. Agora meu computador começou a ficar bem legal. Deixa eu voltar onde que eu estava aqui, tá? Isso, agora desliguei o mouse que estava com problema. Então, dentre as prioridades do banco nesse investimento de 35 bilhões e meio, segurança cibernética é o primeiro listado. Tá? Inteligência artificial, para quê? Só para pegar e detectar investimentos? Não. Não é para detectar, fazer robozinhos para qual o principal investimento da moda tem que fazer isso. Não é isso. Aqui nós estamos falando em segurança cibernética e inteligência artificial, principalmente para detecção de fraudes. Tecnologia 5D, cloud pública e Big Data, análise de dados, também para quê? Detecção de fraudes. E nós temos um treinamento de quase 140 mil profissionais com esse dinheiro, treinado em diferentes áreas dos bancos em 2021. Essa grande expansão dos treinamentos em metodologias ágeis reforça o contexto de transformação da indústria bancária nacional. Então, assim, para dar um panorama da questão tecnológica hoje nos bancos, e indo diretamente para a questão das fraudes e do tratamento penal das fraudes, eu devo dizer o seguinte: o que as doutoras Renata e a doutora Ana Emília falaram nas 2 exposições foi o tratamento civil, tá? O tratamento civil do consumidor, a questão de ressarcimento, a questão patrimonial. Eu vou tratar agora da questão penal, a questão penal que ela é um núcleo duro dentro das fraudes. Tá? Não é toda fraude que a gente conhece por fraude que vai ser uma conduta tipicamente relevante. Até porque, dentre as condutas que são imputadas aos fraudadores, para começar, nenhuma delas tem uma modalidade culposa de previsão. Todas elas têm que ser dolosas. E a investigação tem que ser bem mais profunda. E a investigação, ela apresenta algumas particularidades em relação àquilo que foi trazido pelas doutoras antigamente, que a investigação, via de regra, penal, nesses tipos de fraudes, ela não tem a participação direta da instituição financeira. O banco não é titular da ação penal contra um fraudador.
seja o fraudador funcionário do banco, seja o fraudador externo ao banco. Não é o titular da ação penal, é o Ministério Público, federal ou estadual. O banco está ali, a instituição financeira está ali para, no máximo, figurar numa ação penal como assistente da acusação e como um prestador de informações às entidades investigativas. O banco tem sua investigação própria? Tem. A investigação própria do banco, ela ajuda muito na investigação oficial, tratada pelas autoridades, ajuda, evidentemente que ajuda, mas não é o banco titular da ação penal, porque não é interesse do banco botar X ou Y na cadeia. O interesse do banco é fazer intermediação financeira e obter lucro com isso, certo? Evidentemente que o banco quer que pessoas que tenham condutas lesivas a todo o sistema paguem pelos seus atos, mas o banco não é titular da ação penal. Então, eu dividi em fraudes externas e internas. Aqui nós vamos analisar a fraude não como fortuito interno ou externo. Aqui a fraude interno e externa também tem a ver quanto à pessoa do fraudador. Tá? Na fraude externa, elas são consideradas externas aquelas cujo processamento do crime, o iter criminis, né, se dá originalmente fora do ambiente da instituição financeira. Ele é proveniente de uma conduta fraudulenta de terceiros ou do próprio cliente, tendo como vítima um outro cliente ou a própria instituição financeira. Tá? Aí se encontram o quê? Grande parte dos golpes pelo atendimento remoto, que são as fraudes eletrônicas que nós falamos. Ainda existe, até discutíamos ontem numa reunião preliminar aqui, a apresentação, as fraudes de emissão de duplicata simulada, que tinha um tempo atrás. Hoje não, hoje se emitem títulos fraudulentos, porque numa empresa, o gerenciador financeiro está na responsabilidade do gestor da empresa, certo? Então, o próprio cliente, por se ver numa situação ou de necessidade, ou se ver numa situação de uma momentânea hipossuficiência, começa a emitir boletos sem ter um lastro negocial por trás, e geram esses mesmos boletos em antecipação ao banco, que vai antecipar recursos, e depois vai se ver se foi feito o negócio ou não. Isso aí é um tipo de fraude. Tá? Então, assim, o que é necessário nesse tipo de fraudes externas? Uma coisa que já foi falado pelas duas colegas: necessidade de registro da ocorrência por parte dos lesados e comprovação das adoções pelas instituições financeiras para fins de compliance. Tá? O boletim de ocorrência é essencial, seja na parte civil, seja na parte penal. É a comunicação oficial, é o justificativo oficial de que alguma coisa não andou como deveria andar. E a comprovação das adoções por parte interna das instituições financeiras, também para fins de compliance aqui geral, certo? Tanto seja para apurar a existência da fraude ou não, como também para fins de ressarcimento e para fins da própria ajuda na investigação pelas atividades fraudulentas. Então, outra coisa que a gente tem que tomar conta, assim, ó, a competência funcional penal para a investigação, a polícia e a justiça estadual, em casos das instituições financeiras em geral. No entanto, a gente tem exceções, né? A Polícia Federal e a Justiça Federal em casos de instituições financeiras sob a constituição de empresas públicas, com capital 100% federal. As sociedades de economia mista, a gente pode citar aqui bancos como o Banco do Brasil, como o Banrisul. Essas são de competência da Polícia Estadual para investigação e da Justiça Estadual para ação penal. A Justiça e a Polícia Federal vão atuar onde? Em autarquias ou em empresas públicas ali. Eu citei a Caixa Econômica Federal, o BNDES e o Banco Central. Tá? E outro detalhe em relação à competência das ações cíveis de ressarcimento ao consumidor, é a competência penal da apuração e investigação do fato em local da prática do fato, segundo o artigo 6º do Código Penal, que eu transcrevi ali. O crime é praticado no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como se produziu ou deveria produzir esse resultado. Não é do domicílio do réu. E não é no domicílio do cliente. Se ele sofreu o golpe numa viagem, vai ser o local da viagem, certo? Onde ele estava, é onde ele sofreu o golpe, não é onde ele mora,
certo? No Rio Grande do Sul, as investigações da Polícia Civil, a gente tem uma estrutura aqui na Polícia Civil bem desenvolvida a respeito disso. Ela se dá através do DEIC, tá? Departamento Estadual de Investigações Criminais, e sobre o âmbito do DEIC a gente encontra a Delegacia de Repressão aos Crimes Informáticos e Defraudações, certo? Dentro da Divisão de Investigação Criminal, e a Delegacia do Consumidor, que são as duas grandes delegacias que tratam disso aqui, principalmente na capital, né? No interior, evidentemente, não se tem outras opções além da própria Delegacia de Polícia, certo? Que depois vai fazer as investigações preliminares, se for o caso, vai transferir para as especializadas, tá? E nessas fraudes, quais são os principais tipos penais que a gente vê? Estelionato, clássico, né? A gente tem que pegar as fraudes, são das mais variadas, mas as tipificações penais são poucas que se enquadram. No estelionato, a gente vê a duplicata simulada, aqui no caso da emissão de títulos fraudulentos pelo titular da empresa. Também hoje se tem um entendimento de que se enquadraria na duplicata simulada. Falsificação de documento particular. Muitos contratos fraudulentos são assinados, inclusive, com identificação, o site, certo? O site, o aplicativo, ele imita uma interface de um banco já existente. Até muitas vezes imita um contrato com a identidade visual de um banco já existente. E a parte vai lá e assina, certo? É uma falsificação do documento particular. É a falsidade ideológica, né? Que daí é a omissão dolosa, alteração dolosa do teor do documento. E as fraudes internas é aquela, ao contrário, cujo o transcorrer do crime se dá originalmente internamente ficou meio complicado, né? Mas tudo bem. Se dá internamente o ambiente da instituição financeira. Ele é proveniente de uma conduta fraudulenta de funcionários ou de prepostos, tendo como vítima clientes sua própria instituição. É um outro tipo de fraude, que essa não vai para o consumidor em tese, mas causa muito dano e é muito investigado dentro do âmbito das instituições financeiras. Aqui eu cito alguns: desvio de valores, fraudes em dados cadastrais sensíveis, nas contratações e operações indevidas, condutas inadequadas, até as condutas inadequadas no atendimento dos clientes, e violações funcionais em geral, tá? E as principais tipificações nesses casos, nos fraudes internas: questão da apropriação indébita, a apropriação de valores pelo funcionário do banco, caixa do banco ainda tem isso daí, ou então através de manipulação de sistema, para desvio de valores para determinadas contas ou rubricas que estão em seu poder, tá? Estelionato também. A quebra de sigilo bancário, certo? Tu sem justificativa legal ou judicial, fazer essa transferência de dados para terceiros, fora da instituição, certo? E a questão que é atinente a funcionários, principalmente de sociedades de economia mista, a questão de peculato, tá? Pelo artigo 327, considera-se funcionário público para efeitos penais, por equiparação, quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para execução de atividade típica da administração pública. Entidade paraestatal se encontra aí sociedades de economia mista. É uma parte de direito administrativo que está dentro do direito penal. Funcionários, principalmente do Banco do Brasil e do Banrisul, eles podem e muitas vezes são enquadrados como peculato, e a pena aumenta muito, e por consequência o regime e os benefícios penais daí pertinentes. A gente tem, Júlio, só para finalizar, que ter muito cuidado, o advogado interno, principalmente, da instituição financeira, como é o nosso caso, quando for conduzir uma questão que comprovadamente se trata do delito penal. Independentemente de só ter o boletim de ocorrência, o banco também, por deveres de compliance, por deveres legislativos, ele tem que fornecer uma notícia-crime detalhando os fatos que aconteceram. E essa notícia-crime, particularmente aqui no Rio Grande do Sul, se tem uma questão que a gente não tem como acompanhar através de um sistema da Polícia Civil, como é que está o andamento desses processos. Então, muitas vezes, algumas instituições adotam a prática de fazer essa notícia-crime diretamente para o Ministério Público,
que é o titular da ação penal, que lá se tem dentro do sistema deles, público, como se consultar o andamento desses procedimentos. E muito cuidado, você tem que ter muita cautela na hora de fazer uma notícia-crime, imputando alguém, principalmente alguém que não é funcionário da instituição financeira, da prática de um crime, porque daqui a pouco, com o passar da investigação, se ficar comprovado que não houve fato típico, ou houve alguma prescrição, ou alguma causa de excludente de licitude ou tipicidade, com certeza vem uma ação rebote muito grande de responsabilidade contra a instituição financeira e contra a pessoa, o advogado mesmo, né, que elaborou a notícia-crime. Então, são alguns aspectos que eu queria trazer das particularidades do tratamento penal das fraudes, certo? Peço desculpas se passei pelo tempo, e que o pessoal da OAB aí do suporte está feliz da vida com a gente, certo? Nessa noite fria ainda estão dando todo o suporte para nós. Júlio, seria isso. E muito obrigado pela compreensão e por ter me posto na companhia de duas colegas tão brilhantes e talentosas. Tá certo, doutor Alisson. Parabéns pela palestra. Foi também bastante elucidativa, né, abordando esses aspectos penais aí que são difíceis, né, não são assim de fácil compreensão muitas vezes, mas conseguiu fazer uma demonstração bastante ampla, né, dos principais aspectos que envolve esse viés penal, né, das fraudes bancárias. Eu quero dizer a vocês que estou muito feliz e muito orgulhoso aí da nossa comissão, né, porque hoje tivemos aqui um grande evento, né, um evento muito bom, que a gente abordou temas da atualidade de uma forma profunda, né? Conseguimos abordar temas assim que são importantes, são atuais, e que tenho certeza trouxeram assim um conhecimento para as pessoas que nos acompanharam nesse evento. Mais uma vez a nossa comissão se fez presente aqui no mês do advogado, né? Não com apenas o evento de hoje, mas também na cidade do advogado, como eu mencionei anteriormente. E isso realmente nos orgulha bastante. Eu quero, então, encaminhando o final, em primeiro lugar, claro, agradecer aos participantes, as pessoas que se inscreveram, que ficaram conosco até esse horário. Muito obrigado a todos vocês pelo prestígio aos eventos da nossa comissão, que sempre tem um número bastante grande de pessoas que participam e estão sempre conosco, né? Então, muito obrigado a todos os participantes, aos colegas e às colegas, aos nossos palestrantes, né, a doutora Renata, né, a doutora Ana Emília, o doutor Alisson, que se dispuseram, né, o trabalho nas comissões, ele é sempre voluntário, mas ele não é despretensioso, ele não é algo assim que se faz apenas para cumprir carnê, como se diz, né? A gente realmente tem que ser efetivo, tem que participar, tem que ser compromissado, isso todos os colegas são e mostraram aqui essa noite mais uma vez. Então, muito obrigado a todos vocês, palestrantes, doutora Renata, Ana Emília e doutor Alisson, e também agradecer aos funcionários, aos colegas da OAB, né, a Patrícia lá dos eventos, que nos proporcionou aí todo o apoio, a dona Dionara também, da nossa secretaria, né, que sempre nos dá um apoio muito grande aí, a dona Dionara, que também ficou conosco aqui essa noite, ao pessoal... Um abraço, Dionara. A Wesley da TI também. Então, agradecendo ao OAB de uma forma geral, a boa noite, então, a todos e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Grande abraço a todos.